Olha só, eu tenho até vergonha de propor essa conversa aqui, mas eu vou repetir o que eu falei no começo do programa, porque eu me considero mais importante na história do Majestoso do que Luciano e Carlos Miguel. Eu tenho mais contribuições no estádio, fora do estádio, na minha casa, na barriga da minha mãe, que é São Paulina, ao Majestoso, do que duas dessas figuras. O jogo ontem, a gente tem os gols, vou colocar, estamos Casagrande e o Renan aqui para falar da partida, uma partida em que, mesmo que o São Paulo não tenha jogado tão bem, o jogo do São Paulo é tecnicamente melhor, flui. O Corinthians parece que joga uma bola quadrada, o Corinthians se esforça para jogar, ainda assim foi um jogo disputado, com dois jogadores improváveis fazendo gols pelo Corinthians, que sempre estava atrás do placar. 1 milhão de coisas. Mais dois personagens. Um que quer sair bem com a torcida, e o outro que estava jogando muito mal ontem. Aliás, dois jogadores do São Paulo destoaram ontem. Um deles era o Luciano. Eles querem protagonizar sei lá, a turma da Mônica, sabe? Falta só o coelhinho, um é o Cebolinha. É uma coisa muito infantilóide. E isso não é sobre provocar, nem sobre o Carlos Miguel, erradamente, não deixar os outros comemorarem quando eles fazem gol, nem a torcida. É sobre o pós-jogo. Você é otário, você é feio, não, você é bobo, não, você é não sei o quê. Isso realmente é um negócio. E o pior é que inflama a torcida. A gente está vendo aí o começo da confusão, que na verdade era com o Caleri, não era com o Luciano. Né? Quem fez o gol foi contra, o Luciano não fez o gol, por isso ele não chutou a bandeirinha, eu acho, ontem. Mas é um festival, Casagrande, se você quiser falar, o jogo é tão grande, grandes personagens já Claro. jogaram esse jogo como você, e aí a gente tem dois, com todo respeito, dois otários. Então, aí é uma coisa mais, é mais amplo, né? Eu joguei esse jogo pelo lado do Corinthians e pelo lado do São Paulo. Né? Eu ganhei pelo lado do Corinthians e ganhei pelo lado do São Paulo. Né? Fui campeão em cima do São Paulo e joguei pela primeira vez contra o Corinthians com a camisa do São Paulo e ganhamos de 1-0. A importância de São Paulo e Corinthians é gigantesca, como é Flamengo e Vasco, Flamengo e Botafogo, Flamengo e Fluminense, Corinthians e Palmeiras, Corinthians e Santos. Enfim, todos os clássicos espalhados pelo país, os jogadores não são mais importantes. Qualquer um dos jogadores não será mais importante do que a história desse clássico. Né? Nós vamos fazer parte, dependendo do rendimento, da importância de cada jogador para cada clube, fará parte da história, né? Da grande história desse clássico. Mas é Corinthians e São Paulo. Aí quando eu vejo um jogo que foi eletrizante no primeiro tempo, o Corinthians fez 2 golaços, né? O Coronado fez um golaço e o Gustavo Mosquito, pelo amor de Deus, nem sei como ele chutou aquela bola de esquerda. Porque ele não corta nem para dentro, ele só vai para o fundo para cruzar de direita, ele não corta para dentro de esquerda, ele pegou uma virada incrível. Beleza. Segundo tempo foi michuruco. Segundo tempo quase não aconteceu nada. Pode, sabe, dá para empurrar com a barriga o segundo tempo. Mas o primeiro valeu a pena. Aí eu entro na internet para ver comentários de jornalistas, aí pego Carlos Miguel, coloca uma foto dele com o Luciano no fundo, sentado no gramado, meio desfocado, otário. Aí o Luciano vai e responde, comparando as carreiras profissionais até agora, e você um promissor goleiro, um goleiro promissor, né? Desvalorizando o momento do Carlos Miguel. Aí eu olhei, eu pensei assim, eu falei, não, eu não posso acreditar nisso, cara. Esses caras estão vivendo onde, cara? Eles acabaram de jogar um Corinthians São Paulo. Cara, meu, ninguém ganhou, né? Foi um empate. Meu, sai e fala do jogo, sai e fala como foi, sei lá, poderia ter jogado melhor, a defesa que eu fiz, ou o gol que fez. Meu, fala outra coisa. Não, fiquei com provocação de quinta série. Foi exatamente o que a minha coluna toda é baseada nessa briguinha dos dois, Carlos Miguel e Luciano, com comportamento de quinta série. Eu escrevi um texto enorme, no meio ainda simulei o que eles poderiam ter falado, né? Pô, eles podiam ter falado, não vou brincar mais, sabe? Ah, você falou que eu sou um goleiro promissor? Vou falar para minha mãe. Vamos ficar de mal? Pô, cara, parecia isso, sabe? E aí eu olhei e falei, meu, olha como tá o futebol brasileiro, porque aí, se você vai ver,
Foi muito gritante essa infantilidade dos dois. Mas isso acontece constantemente no futebol brasileiro. Nós que talvez talvez o jogo seja muito mais importante do que isso, o jogo inteiro. Então, às vezes, a gente fala, pô, toca criancice, mas vamos pro jogo, vamos falar do jogo. Mas ontem, como só teve 45 minutos de jogo de verdade, cara, ficou à tona. Não, aí de 22 caras em campo, mais aqueles que entraram, só 2 jogadores fizeram comentários infantis. Carlos Miguel e Luciano. O Carlos Miguel está sendo tá para ir, né, para a Premier League, para jogar no Nottingham Forest. Ele vai chamar o Haaland de otário se o Haaland peitar com ele, cair no chão, ficar sentado, aí depois ele vai assim, pôr a foto dele com o Haaland sentado no gramado, desfocado, otário. Ele vai fazer isso lá? Não. Cara, claro, é infantil. E o Luciano tem uma história muito maior que o Carlos Miguel. O Carlos Miguel tem 25 anos, 25, né? Tá começando a ser titular agora. Bom goleiro? Parece que é bom goleiro. Pode ser um grande goleiro? Parece que pode ser um grande goleiro mesmo. Mas o Luciano já foi campeão, sabe? Já fez gol pra cacete. Luciano, vira as costas. Otário, tá bom, então sou otário. Deixa correr. Não, entra na brincadeirinha de... Essa brincadeirinha não é nem de pega-pega do... Esconde-esconde, pega-pega foi o Dudu, né? Essa brincadeirinha do Carlos Miguel com o Luciano parece aquela ciranda. Tudo... Não brinco mais, você vai ser um amigo, você é feio. Então, não, mas isso aí é a briguinha. Mas a brincadeira pode ser stop. Pode ser stop. Você para. Ou pode ser aquela ciranda, não é ciranda? Que 4, 5 pessoas dão a mão e ficam girando, um do lado, fica girando para lá e para cá, depois gira para lá. Cirandinha. Cara, é tão infantil o comportamento de jogador de futebol brasileiro, mas tão infantil que eu fico com vergonha. Porque eu convivi com tanto jogador que o negócio era, sabe, tinha brincadeira, tinha brincadeiras bobas também, mas, cara, na hora de falar sobre um clássico, a postura era completamente outra. Você podia provocar, o Serginho provocava, o Serginho tirava uma onda, ele gozava, o Luiz Pereira entrava na onda, mas na hora do jogo, o bicho pegava e depois do jogo, ninguém estava afim de fazer brincadeirinha com o outro. Você estava vivendo o clássico, que demora para sair, pelo menos para mim demorava. Ficava no campo, né, Casal? O que acontecia no campo ficava no campo. Claro. Exatamente. Peraí, só um pouquinho. Eu tava pensando nisso à tarde, foi bom o Renan falar. É isso. Na nossa época, a época do Renan pegou isso também, dentro do campo, você tomava cotovelada, empurrão, xingava o cara, dava carrinho, puxava a camisa, tentava levar vantagem, porque na época podia levar vantagem. Quando acabava o jogo, à noite, os caras estavam todos no mesmo bar, tomando cerveja, ouvindo um samba, ouvindo, no meu caso, um rock and roll e samba também que eu ia, e acabava tudo. Não, esses caras levam pra fora como se fossem crianças. Briguinha de escola, sabe? Sabe o que parece? Ontem no campo era mais legal eles falaram assim, me espera lá fora. Era mais legal. O Carlos Miguel falar pro Luciano, me espera lá fora. Mais legal de tudo, que fica esvaziado nesse momento, ou nem aparece. Ontem eu tentei até falar disso na televisão, no TV Ibope, né? Porque a torcida quer a bagunça. Foi o Caleri que virou pro Igor Coronado e falou: você fez um golaço. Falou no ar, dá para ler a leitura labial. Esse sim jogou bem, esse sim fez o pivô com 3 minutos, serviu o Lucas, pegou todas as bolas. Né? O cara virou pro outro, num clássico do tamanho desse, encostou nele, sabe? Sem querer fazer média com a torcida do Corinthians, nem com o jogo. Falou, golaço. E o Coronado responde, valeu, obrigado, e continua o jogo. Né? A confusão do Carlos Miguel no começo é com o Caleri. O Caleri sai, fica o Luciano. O Casão pediu pro Luciano virar as costas. Não é o perfil do Luciano. Toda a confusão que existe em jogo do São Paulo, qualquer discussãozinha no meio do campo, quem tá é o Luciano. Ele brigou com o Diniz esses dias. Tudo é o Luciano que tá envolvido. Não sei se é para chamar a torcida para ele. Tudo é o Luciano. Tudo ele tá envolvido. A briga nem era com ele. Era com o Caleri. O Caleri tomou um empurrão, caiu de costas, levantou e virou as costas. Ele foi lá, quis brigar com o goleiro, tomou de novo o cartão. Ele sempre tá envolvido. Então, Casão, esquece que ele não vai virar as costas. Esquece. É o perfil dele. Agora, acredito eu que é a torcida. Porque se é no Morumbi esse jogo,
A torcida estava, é Luciano, é Luciano. Então, é isso. Agora, o Carlos Miguel também está mostrando um temperamentozinho complicado, né? Outro dia, já numa entrevista, arrasou as perguntas, a imprensa, está se mostrando também um jogadorzinho que vai... Olha, se for mesmo para a Premier League, aliás, esse negócio está estranho, né? Vai, não vai, chegou a proposta, não chegou a proposta, o Corinthians vai fazer uma oferta para tentar segurar, enfim, é outro caso que tem 200 versões. Mas ele, se for para a Premier League com esse temperamento, ele volta rapidinho para o Brasil. Tem a história do Carlos Miguel é que o Nottingham Forest ainda espera a emissão oficial das regras da Premier League e de fair play para a próxima temporada. Esse documento ainda não saiu para que ela possa repetir a oferta, porque a oferta feita ao Corinthians, que o Corinthians disse que não tinha recebido, e foi publicado, então o Corinthians recebeu sim, talvez o presidente não possa ter lido, o fax que chegou, não é fax, é um documento, ela só valia até o dia 15, então já acabou, era até domingo passado. O Corinthians já tinha feito uma proposta para ele ficar, acho que ele não vai ficar, e acho que ele faz isso para dizer, tá vendo, eu tô indo embora, mas eu amo o Corinthians e tal, que é de uma bobagem, como eu disse no começo aqui, vou repetir, porque é verdade, eu tenho mais serviços prestados, gratuitos, amorosos, sentimentais do que o Carlos Miguel. Com todo o respeito, como o Dudu quer ir embora, pode ir. Tchau, tudo de bom. É um ótimo goleiro. O jogo foi bom, ele fez uma defesa inacreditável quando o Corinthians estava com 1 a menos no final do jogo ontem. O jogo foi bom, apesar de tudo e do que se pensava antes do jogo, o jogo foi bom. Mas estamos aqui falando de outras coisas. Outro jogo que foi bom, foi ótimo, vou pensar igual o Tirone, Renato, foi bom, foi ótimo, deu para o gasto, foi 1-1 do Flamengo com o Atlético Paranaense fora de casa. No finalzinho, os gols, pênalti e o gol nos acréscimos, mas um empate que mantém o Flamengo ali na colinha a gente está com os gols aí, na colinha do Botafogo, agora líder do campeonato, e com mais reclamações ao professor Daronco. O jogo foi bom, não foi ótimo, mas foi bom, foi um jogo divertido. Jogo sem grandes chances de gols, mas um duelo tático bem interessante e uma aplicação impressionante desse time do Flamengo, que jogou sem 10 titulares. É coisa demais, né? Realmente, ele não tinha o titular e o reserva do titular. Então, uma situação que o Flamengo tem que sair comemorando da Liga Arena, sem dúvida nenhuma. Ainda mais nas condições de que aconteceu, né? Levou um gol de pênalti que existiu, o Davi Luiz foi infantil de deixar o braço aberto, e foi buscar um empate no último lance do jogo. Eu diria até que, no final das contas, o jogo ficou com sabor de vitória para o Flamengo, porque a derrota iminente, o Flamengo conseguiu escapar com esse gol desse menino, né? Estevão Araújo, que realmente é um jogador, olha, promissor, volante, todo mundo que vê ele jogar na base diz que ele é muito bom jogador. Mas o Flamengo está jogando com um bando de garotos, né? Isso aqui é verdade, o Flamengo está jogando com um bando de garotos, voltou a jogar com 4 zagueiros ontem, justamente por causa da ausência de um volante de ofício, por causa da ausência de um lateral esquerdo de ofício, e no final das contas é o que eu digo, para o Flamengo acabou sendo um bom resultado. Esse chororô todo sobre a arbitragem, eu acho absolutamente descabido. O pênalti foi pênalti, o gol do Gabriel foi anulado por impedimento que existiu, o Gabriel estava realmente avançado, e o gol 52 e 30, não, 53 e 30, tinha que ter acabado aos 53. Qual é o árbitro que acaba sem deixar bater um córner? O único que eu conheci foi aquele maluco da Copa de 78, que deixou bater o córner e apitou quando a bola estava voando para a cabeça do Zico. Aí o Zico fez o gol e ele tinha acabado o jogo. É o único caso que eu conheço que o cara deixa bater o córner e acaba com a bola no ar. Todos os juízes deixam bater o córner e provavelmente, se o córner não tivesse dado em nada, quando a bola fosse para o meio campo, o jogo acabaria. Mas não aconteceu isso. O garoto foi lá e meteu a cabeça e fez um empate. Achei um jogo bastante interessante e muito bom para o Flamengo. Um resultado ótimo para o Flamengo. Diante das circunstâncias, jogar num estádio que o Flamengo sempre tem problemas, que é a antiga Arena da Baixada, a atual Liga Arena, voltar com um pontinho de lá foi ótimo, inclusive para não deixar o Atlético Paranaense superá-lo. Se o Flamengo tivesse perdido esse jogo, o Flamengo estaria em 4º lugar hoje, porque ele teria sido superado não somente pelo Botafogo, que passou mesmo com empate, pelo próprio Atlético Paranaense, que passaria, e pelo Bahia, que também empatou. O Flamengo estaria na 4ª colocação hoje. Acabou que ficou como 2º lugar. Excelente. A chamada travessia do deserto começa bem.
O Flamengo começa bem a travessia do deserto. Pelo menos nos 2 primeiros entrepostos, ele chegou saudável, ainda com vida, e entre os primeiros, que é o sonho do Tite. Pois é, tem 2 coisas para falar para o Renato. Uma boa, o Tite nas eliminatórias de pontos corridos, campeonatos de pontos corridos, ele é muito bom, né? Ganhou 2 títulos brasileiros pelo Corinthians, as 2 eliminatórias ele foi bem, ganha de todo mundo, empata fora, ganha em casa, então o horizonte é muito promissor. Mas hoje, Casão, o nosso vice-presidente do Melva de futebol, Marcos Braz, jogou um pouco de água no refrigerante do Renato, dizendo que a janela boa já foi feita esse ano, que foi no começo do ano, que ele já trouxe o De La Cruz, o Vinha, o Ortiz e o Carlinhos, abre aspas, ele citou o Carlinhos, fecha aspas, e que agora haverá só alguma manutenção, não foi manutenção que ele usou, uma correção. Então, não dá para esperar dessa janela o que a gente está vendo acontecer com outros times. A gente viu agora o Cruzeiro, né, abrindo os cofres, eventualmente o Atlético está falando em trazer reforços, o Palmeiras já trouxe 2, provavelmente vai trazer um lateral esquerdo também. O Marcos Braz disse que não, já trouxe todo mundo. Você está falando para mim? Sim. Cara, o que o Marcos Braz fala, a gente não consegue saber se é realidade ou se não é realidade, né? É só o Flamengo começar a tropeçar 1, 2 jogos, a torcida começar a pegar pesado, pronto, sai atrás, vai tentar contratar alguém grandão, gastar uma grana enorme e trazer não para completar elenco, mas para jogar, mas jogar uma bomba na mão do Tite, né? Que o Tite tem um montão nesse momento não tem, né, Renato? Nesse momento tem 10 titulares que estão fora. Mas daqui a pouco ele vai ter um montão de cara lá e ele vai ter que pôr só 11 para jogar e ainda lidar com... Não, espera, vai chegar a sua vez, aquele negócio. Você é importante pro grupo. Não tem titular, todo mundo que vai pro jogo é titular, pode jogar. Ele vai ter que administrar um enorme número de bons jogadores. Mas eu acho que cabe um cara aí, talvez, um jogador... um jogador criativo, porque quando o De Arrascaeta não joga, fica complicada a criação do Flamengo. Mesmo sendo um time bom, mesmo continua sendo forte, mas falta um pouco de criação. De repente, pode pintar alguém aí, caso comece a ter uma pressão, né? Mas eu acho difícil contratar agora. O que você acha, Renato? Eu acho que vai contratar, não com uma primeira janela, mas vai contratar. Talvez contrate uns 3 jogadores. Fala-se no Marcos Antônio, da Lazio, né? A própria imprensa italiana confirma que já houve contato, que já estão negociando. É um jogador, é um meia. Fala-se no Facundo Pelistri, né? Que é atacante do Manchester United, mas não é utilizado lá. O Flamengo precisa de um atacante. Uruguaio, né? Uruguaio, exatamente. E fala-se no lateral direito, que todo mundo espera a vida inteira, mas ninguém sabe quem é. Tem que trazer pelo menos esses 3 jogadores. Mas, claro, não vai gastar dinheiro como gastou com o De La Cruz, com o Vinha, com o Léo Ortiz. O Carlinhos foi trocado, né? Mas com esses 3 jogadores. Mas precisa, sim, precisa. Agora, isso que você falou vai acontecer e vai ser engraçado. Está se criando uma situação curiosa. O Léo Ortiz começou a jogar de volante. No primeiro tempo que ele atuou como volante, já de titular, ele não foi bem. No segundo, ele já jogou bem. Ontem ele jogou uma barbaridade. Com essa sequência da travessia do deserto, periga o Pulgar voltar para a reserva. Porque o Léo Ortiz está se encaixando de tal forma ali que eu acho que nós podemos ter em breve um novo titular da cabeça de área do Flamengo. Nem o Alan, nem o Pulgar quando voltar. Mas o próprio Léo Ortiz, que está se revelando realmente um jogadoraço ali naquela posição.